Bom dia, bem-vindos a este vídeo, ao meu canal, A Minha Vida. Depois do final do ano eu tive alguns imprevistos e não consegui gravar esse vídeo ano passado, como era a minha intenção. Acabei me acidentando, estou me recuperando, mas graças a Deus tudo bem. Então atrasei um pouquinho a entrega desse vídeo. Mas para você que está chegando agora, né, e pegou esse vídeo como o primeiro, né, da minha playlist sobre o suicídio nas entrelinhas da sociedade, eu vou pedir para você pausar, ir lá nessa playlist e ver os outros vídeos que eu gravei antes, né? São no total 6 vídeos, né? Eu já deixei 3 prontos. Se você quiser anotar aí, eu acho muito interessante você ter aí um caderno de anotação. Os vídeos que eu já fiz, né? O primeiro foi uma introdução, né, sobre o suicídio nas entrelinhas da sociedade. É uma introdução muito importante para você acompanhar. Traz aí uma riqueza de conteúdos, a gente traça uma linha de raciocínio, né? Por isso que é importante você pegar os vídeos anteriores para seguir esses. São aulas que eu vou estar oferecendo para você que está me assistindo, sobre o que acontece, né, que nos conduz ao adoecimento tanto físico quanto mental, a ponto da gente acreditar que a vida perdeu o sentido, né? Então esses 3 primeiros vídeos são fundamentais para você conseguir compreender o vídeo de hoje e os outros 2 que eu vou gravar depois. Então esse primeiro é a introdução, o segundo fala sobre o marketing de vendas e o ciclo de recompensas, o terceiro fala sobre o inconsciente, como ele governa a nossa vida. O de hoje, que eu vou falar sobre a maldição do Papai Noel e a formação de crenças sobre merecimento. E aí terão mais 2 vídeos que serão os monólogos nos diálogos e os julgamentos precipitados e a escutativa, como que isso pode mudar a sua vida. Então são vídeos de extrema importância para aquelas pessoas que têm a intenção de compreender o que nos conduz ao adoecimento e à morte, né? Se esse é um tema que te interessa, fica comigo, se inscreve no meu canal. O assunto é muito delicado, com certeza o que eu estou apresentando para vocês aqui, ninguém falou sobre esse assunto, você não vai encontrar essa linha de raciocínio que eu trago aqui em outros vídeos, em outros canais, porque eu já pesquisei, né? Eu tenho aí em torno de 17 anos de estudos e pesquisas, tanto acadêmicas, né, formação acadêmica, quanto estudos que eu diariamente faço para me manter atualizada e trazer essa linha de raciocínio para conhecimento social, né? Eu entendo que se nós não compartilhamos esses conhecimentos, se as pessoas não têm acesso a tudo isso, nós empobrecemos enquanto sociedade, né? E aí não adianta a gente ficar estagnado no tempo, reclamando de tudo, sem ter uma ação, né? Sem fazermos a nossa parte, né? Então eu estou dedicando aqui um tempo da minha vida para poder trazer esses conteúdos, esses ensinos, esses aprendizados que eu tive, para compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo eu consiga fazer ele no tempo que eu me programei, que dê tudo certo. Se não der, eu vou dividir em 2 partes, né? Para até não ficar muito pesado. Mas vamos trazer conteúdos de extrema importância para a vida, para a saúde, para a compreensão do comportamento humano, tá bem? Então eu vou separar, eu vou seguir esse roteiro que eu fiz aqui, um roteiro extenso, né? Como eu falei para vocês, são aulas, que eu não quero me perder na linha de raciocínio, então eu vou seguir esse roteiro aqui. Vamos lá. Antes de eu começar, eu queria saber se você que está me assistindo já ouviu falar numa coisa chamada mapa mental. Mapa mental é uma representação gráfica de uma palavra-chave ou de um conceito-chave que a gente coloca num papel, né? Por isso, vamos dizer, uma representação gráfica, porque você vai escrever ou você vai digitalizar isso, vai colocar no centro dessa folha essa palavra-chave ou esse conceito-chave. Por exemplo, no meu caso aqui dessa playlist, o suicídio nas entrelinhas da sociedade seria o conceito-chave.
E aí a introdução, o marketing de vendas, o ciclo de recompensas, esses outros vídeos seriam ramificações desse conceito central. Você colocar isso num papel e você seguir isso, essa linha de raciocínio, a sua mente ela vai se expandir, né? Então é uma técnica muito interessante para expansão de consciência sobre tudo aquilo que você estuda, né? Então eu aconselho a fazer o mapa mental dessa aula e dessa playlist, né, do suicídio nas entrelinhas da sociedade, para que você tenha clareza, desenvolva a expansão da sua consciência sobre esses temas, esses assuntos que eu vou apresentar aqui. Então, vamos lá. A maldição do Papai Noel e a formação de crenças sobre merecimento. O que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, tem 5 coisinhas que eu quero apresentar para vocês. Como funciona o sistema de recompensa do nosso cérebro, é um primeiro ponto. Como construímos as nossas crenças de merecimento desde a infância. Por que o sistema de recompensa imediata é disfuncional para a vida. O que o sistema de recompensa e as crenças de merecimento têm a ver com a formação das ideações suicidas. E como construir relacionamentos saudáveis e colaborar para a construção de um mundo melhor. São 5 temas que eu vou abordar no vídeo de hoje. Lembrando que pode ser que eu tenha que dividir esse vídeo em 2 partes, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento disso aqui, o tempo que eu vou levar para apresentar tudo isso para vocês. Então, essa é uma oportunidade para se compreender sobre o funcionamento da mente humana, sobre a construção inconsciente das nossas crenças, né, e os impactos dessa construção de crenças inconscientes na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva, a origem do comportamento humano, para você que não entende por que as pessoas fazem o que fazem, né, de onde vem esse impulso de ação que nós temos, por que nós escolhemos algumas coisas, alguns caminhos em detrimento de outros. Vamos entender os sentimentos e as necessidades humanas próprias do ser humano, vamos entender a importância da ampliação de consciência sobre contextos, né? Então, contextos, o que eu quero me referir é passado, presente, futuro, ideias de futuro, em todas as áreas da vida humana, né? Quando eu falo todas as áreas da vida humana, eu estou falando família, relacionamentos de amizades, amorosos, saúde, bem-estar, vida financeira, vida acadêmica, vida profissional. Quer dizer, nossa vida ela é ampla, né? Tem várias áreas de atuação. Então, a gente precisa entender todas essas áreas, como elas eram no passado, como elas estão no presente e o que nos aguarda no futuro, né? É mais ou menos isso que eu quero ampliar consciência através dos vídeos, das aulas que eu estou oferecendo aqui no meu canal do YouTube. E também vamos entender formas de não adoecer, né? De se desenvolver e de colaborar, inclusive, para mudar essa realidade caótica que nós estamos enfrentando. Não só aqui no Brasil, como eu sempre falo, mas é uma realidade mundial. Eu atendo pessoas de outros países e eu posso afirmar para vocês que as necessidades humanas, elas estão presentes em todos os lugares do planeta, né? Independente de onde a pessoa está, independente da sua situação financeira, né? do seu sucesso profissional, os sentimentos humanos permeiam, né, a vida humana e definem muitas vezes o rumo da nossa história no planeta, né? Então, são conteúdos que são de extrema relevância para que a gente realmente possa ser um agente de transformação, né, na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos conhecidos, queridos amigos e também no mundo. Então, para a gente falar sobre esse tema, né, da maldição do Papai Noel, e sobre essas crenças que nós temos de merecimento ou de não merecimento, eu vou antes fazer uma pausa para a gente entender a vida como um todo, né? Essa compreensão que eu vou apresentar agora, essa linha de raciocínio que nós vamos traçar, ela é fundamental para que a gente vá conseguindo entender o que o Natal tem a ver, né, com tudo isso,
Por que eu falei maldição do Papai Noel? O que tem a ver, né? Nossa, querido Papai Noel que traz presentes pra gente todo ano, né? Aquilo que a gente passa, uma fantasia a priori inocente para as crianças, né? O que isso tudo tem a ver, qual é a gravidade disso, o que isso tem a ver com suicídio. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Essa pausa para compreender a vida, eu quero que vocês compreendam assim. Assim como no passado, né? Nesse exato momento que eu estou aqui com vocês agora, nós temos uma vivência. Nós estamos passando por uma experiência de vida. E essa experiência que nós estamos tendo aqui agora, ao estudar sobre esse tema que eu trouxe, vai determinar o nosso futuro. Então, o que você vive no passado tem um impacto no seu presente e no seu futuro, né? Como você precisa traçar uma linha de raciocínio, né? Se é verdade que as dores que eu passei na minha vida, as lembranças que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, as situações que eu vivi, né, geraram sentimentos, geraram necessidades de hoje, né, significa que o que eu estou fazendo aqui agora, hoje, também é um repertório de memória que eu vou acessar no futuro, né? Então é um convite para vocês se apropriarem do que nós estamos fazendo agora com a nossa vida, para que lá na frente seja possível lembrar da data de hoje um quentinho no coração, né? Uma gratidão, uma sensação de satisfação, de que fizemos coisas boas, né? Cultivamos boas memórias para lembrar no futuro, porque isso nos fortalece, nos alimenta para os dias difíceis, né? É como se fosse a nossa vitamina diária, né? A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e determinar aquilo que a gente quer fazer agora para que a gente realmente tenha uma boa lembrança no futuro, né? Não seja da maneira como foi até aqui, né? Nós deixamos as coisas acontecerem, muitas fogem do nosso controle, algumas não estão de fato no nosso controle. Por exemplo, quando você perde uma pessoa amada da sua vida, isso não está no seu controle, é uma dor que você precisa suportar para sobreviver. Então, existem coisas que nós podemos escolher, existem outras que não. Mas dentre aquelas que nós podemos escolher, né, eu posso, por exemplo, escolher de que maneira eu quero viver o meu luto, né? Se eu perdi uma pessoa querida da minha vida, como que eu quero passar por isso? É muito melhor que eu passe com consciência, com saúde e com pessoas amorosas por perto, né? Então a gente vai entendendo como que a vida funciona para que possamos ter recursos para lidar, né, com as dores que vão acontecer no decorrer da vida. Toda experiência gera sentimentos. Então tudo aquilo que vocês vão ser impactados pelo que eu vou falar aqui hoje. Não tem a menor dúvida que vão ser impactados. Eu vou mexer nas estruturas de crenças das pessoas no vídeo de hoje. Então você vai ter sentimentos. Assim como você teve sentimentos relacionados a vivências no passado, aquilo que nós estamos passando aqui agora também geram sentimentos. E estes sentimentos formam as nossas percepções sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é ruim, né? Aquilo que é do campo do suportável, aquilo que é do campo do insuportável. Essas percepções impactam na forma como nós construímos os nossos pensamentos. A linha de raciocínio que nós vamos traçando de maneira automática e inconsciente, né, sobre conceitos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que eu devo, não devo fazer. Então percebe como que é uma linha, né, de raciocínio que a gente vai trazendo? Eu tenho uma experiência, e com base nessa experiência eu tenho sentimentos. Com base nesses sentimentos eu percebo se isso é bom ou se não é. Então eu crio uma forma de julgamento. E essa forma de julgamento, ela tem um impacto tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. Tudo isso acontece de forma automática e não consciente, né? A gente não tem consciência simplesmente porque viveu, sentiu, né, tudo isso. A gente vai adquirir consciência sobre isso à medida que a gente fala sobre isso e expande a nossa percepção sobre contextos, né? Então, toda experiência acontece em um ambiente. Esse ambiente pode ser um ambiente real, né?
está acontecendo ou um ambiente imaginário. O fato de ser um ambiente imaginário não deixa de provocar nas pessoas a sensação de que aquilo é real. Muitas vezes nós desacreditamos, por exemplo, uma pessoa que tem alucinações, uma pessoa que sofre, por exemplo, com esquizofrenia, e ela diz, eu estou vendo alguma coisa. E nós dissemos, não, isso não é real, né? Porque se eu não posso ver, só você vê, né? Isso não é real. Só que, na verdade, a gente precisa entender que para aquela pessoa que está vendo, aquilo é bem real. E se é real para ela e ela está com você num determinado ambiente, o sentimento, o desespero que ela tem ao ver aquilo que ela viu ou ao ouvir aquilo que ela ouviu, tem um impacto na sua vida também, né? Porque estamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então a gente não pode desconsiderar o que é real para o outro, né? Se o outro está sentindo, é real para mim também, porque eu sou impactado por aquele sentimento do outro que convive comigo, que está comigo naquele momento, naquele lugar, né? Então a pessoa nunca está sozinha. O sentimento das outras pessoas é muito importante. Então, ou seja, né, o lugar onde você está exerce uma influência sobre a sua forma de ver tudo e todos, e inclusive a si mesmo. Não há um ambiente neutro, como algumas pessoas falam, né? Nem quando você está sozinho, meditando, você vai, sei lá, para a montanha, você vai na praia num horário que não tem ninguém, você vai para dentro do seu quarto, se fecha, bota ali um fone de ouvido, né? E você vai para fazer uma meditação. Você vai falar, esse ambiente é neutro, porque não tem ninguém. Não é neutro. Não é neutro porque com você, naquele momento de meditação, estão presentes todas as suas memórias. E as suas memórias não são de você isolado, né? As suas memórias são em contextos sociais, familiares, profissionais. Você vai lembrar de coisas que você viveu, né? Muitas vezes você pode estar sozinho, sem a presença de outras pessoas, mas você está em contato com lembranças, e estas lembranças envolvem outras pessoas. É muito raro você conseguir desconectar tudo. Existem técnicas de meditação que elas favorecem você não pensar em nada. A gente fecha os olhos, coloca uma música que já induz você a não pensar em nada. São sons importantes, né, que ajudam você a interiorizar. Então você começa a ouvir a sua frequência cardíaca, controlar sua respiração. Isso é muito importante para quem sofre de síndrome do pânico. Para desacelerar o coração e não se colocar em risco, a gente consegue um equilíbrio do corpo nessas técnicas. Mas são pouquíssimos minutos da nossa vida que nós fazemos isso. Na maior parte do tempo, nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados de lembranças, né, de memórias que envolvem pessoas e ambientes coletivos. Então, note, né, o que eu quero que você perceba com isso, que os seus pensamentos, eles foram formados na interação com outras pessoas, não foram formados com você isolado, sozinho no mundo. Então, suas memórias utilizadas para pensar individualmente envolvem ambientes coletivos, falas coletivas e estruturas sociais e culturais, regionais e mundiais, né? Não existe a construção de um eu sem a interação com um outro. A maneira como a gente constrói nossa personalidade, nossa forma de ver o mundo e de nos ver, ela acontece na interação com outras pessoas. As nossas percepções, os nossos sentimentos e as nossas necessidades envolvem estados emocionais, estados mentais coletivos. Então, a nossa perspectiva pessoal e única, como nós acreditamos ser única, né, de cada um, ainda que não tenha uma realidade física e objetiva, né, presencial ou virtual, ela é influenciada pelas crenças, pelos valores, pelas memórias, pelos estados emocionais de outras pessoas, tanto no passado quanto no presente. Pessoas vivas e pessoas falecidas, presentes ou ausentes na nossa vida, conhecidas ou desconhecidas. Então,
tudo isso, né, abarca um contexto pelo qual nós passamos durante a nossa vida e que tem um impacto, né? Então, é importante entender, né? Essa pessoa pode ter morrido, você pode não ter mais ela do seu lado, mas ela se faz presente na maneira como você conduz a sua vida, nos seus hábitos. Eu conheço muitas pessoas que perderam seus cônjuges, perderam filhos, perderam pais, perderam irmãos, mas elas seguem rigorosamente os mesmos hábitos que ficaram registrados na memória delas, como se essas pessoas estivessem ali, paradinhas ao lado delas, ditando as regras de como que elas devem viver a vida dela, o que elas devem ou não devem fazer, né? Então, nós carregamos essas memórias carregam hábitos de vida, e esses hábitos, mesmo que às vezes você não esteja sobre o mesmo estímulo, sobre a presença daquela pessoa, você acaba fazendo aquilo sem perceber, quase que no piloto automático, né? Vivi e vi pessoas passando por situações muito interessantes nesse sentido. A pessoa que faleceu, né, não estava mais naquela casa, mas ela gostava de comer determinada comida, e a que sobreviveu não gostava dessa comida, por exemplo. E ela continuava fazendo aquela comida e comendo aquela comida, mesmo sabendo que não era do agrado do paladar dela, mesmo sabendo que aquela pessoa que gostava daquela comida não estava mais do lado dela, porque ela criou o hábito de suportar não comer aquilo que ela não gostava. E leva tempo para você assimilar que aquela pessoa não está mais ali, que você pode escolher comer outras coisas, enfim. O comportamento humano ele é muito complexo. Aos poucos vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer com tudo isso. Mas tudo isso que eu estou falando aqui agora faz parte, né, da nossa vida, da maneira como nós vivemos e nós nos comportamos no mundo. Vivências que envolvem dores insuportáveis, elas geram nas pessoas o que nós chamamos de traumas. Traumas emocionais são feridas invisíveis aos olhos humanos, né? E são feridas que formam memórias inconscientes traumáticas, né? É um não saber sobre si, sobre contextos, e menos ainda sobre os outros, né? Que promove o sentimento de angústia, o sentimento de desespero. E quando a gente esquece um episódio traumático, esse esquecimento, ele tem a ver com uma forma de autoproteção. É como se eu pudesse evitar a dor por algum tempo. Quando eu não lembro daquela situação traumática, tem dois funcionamentos ali, né? Eu me permito viver sem dor, né? Então esse esquecer, por que ele é um comportamento autoprotetivo, né? Esquecer uma dor é um comportamento autoprotetivo, porque você tem chance de ser feliz em alguns momentos que você não lembra daquilo que você passou. Então bloquear memória é uma forma de autoproteção. O problema é que bloquear uma memória traumática por tempo demais sufoca, né? Então, se é uma forma de proteção, também a gente precisa entender que tem um tempo oportuno para todas as coisas, né? Porque se você não compreende esse tempo oportuno, a gente acaba perpetuando ciclos traumáticos de dor, né? É como se você tivesse um limite de capacidade de tolerar essa dor insuportável que você viveu no passado. E passou desse limite, aquilo se torna insuportável, sufoca você e adoece, né? Então, entender o tempo oportuno para as coisas significa que a gente precisa saber que vai ter tempo para sorrir, mas vai ter tempo para chorar. O choro vai passar. Vai ter tempo de pausar e tempo de agir. A gente precisa respeitar esses tempos. Vai ter tempo de permanecer parado, estagnado, igual, né? E vai ter tempo de modificar as coisas. A sabedoria consiste em você enxergar o tempo oportuno para cada coisa da vida. A gente precisa saber, né? Em que momento que eu vou agir, em que momento que eu vou recuar, em que momento que eu vou descansar,
preciso saber que esse choro, essa dor, essa angústia, em algum momento ela vai passar, para que eu tenha esperança de dias melhores. Essa esperança me alimenta para prosseguir a vida. Sem esperança a gente se perde, e se perde feio. Então, o comportamento inconsciente, ele é reativo. O que significa reativo? Reage, é uma ação de reagir com base em alguma experiência passada, não numa experiência atual. Essa reação, né, a gente chama de gatilhos emocionais. Então, é como se tivesse um sinal, e eu vou usar aqui propositadamente a palavra sino. Você vai entender por quê. Eu vou trazer no contexto aqui desse vídeo alguns exemplos práticos, né, da utilização desse sino. É como uma sineta que toca, né? A gente vai chamar essa sineta de gatilho emocional, alertando você sobre uma possível situação de perigo. Então, você tem um repertório de vida passado, você tem uma memória de uma coisa que você viveu no passado. Essa memória aconteceu num determinado ambiente. E aí, você, em algum momento aqui e agora, tem uma rápida lembrança de alguma coisa que estava dentro daquele contexto, daquela vivência do passado, dolorosa para você. Então, pode ser um olhar, a forma que uma pessoa olhou para você, pode ser o tom de voz dessa pessoa, pode ser uma palavra que ela diga, uma música que tocou naquela época. São coisas que você vai acessar muito rapidamente e vai fazer com que você acredite nesse momento que você está em perigo. A mesma sensação de perigo, como se aquilo que aconteceu com você no passado estivesse prestes a acontecer agora, né? Então você vai sentir as mesmas coisas que você sentiu lá atrás agora, mas não necessariamente o que você está vivendo aqui agora é a mesma experiência do passado. Você vai se sentir impactado, vai ter uma reação impulsiva, instintiva, de autoproteção sobre uma lembrança dolorosa do passado. Deu para entender como que a gente acaba agindo, né? Então, esse comportamento reativo, ele é impulsivo e precipitado. Portanto, ele é irracional, né? Ele não corresponde à lógica das coisas e nem à ética, né? É uma ação cega, a gente pode dizer isso, cega e surda, né? Tudo que você ouve e tudo que você vê nesse momento é o seu medo, é o seu desespero, que está atrelado a essa dor não cicatrizada do passado. A impulsividade, né, essa ação impulsiva que a gente responde de bate-pronto sem pensar, você fala coisas, você faz coisas que você, pela lógica, pela ética, não falaria e não faria. Essa impulsividade, ela é a manifestação do desespero, né? Baseada nessa autoproteção que a gente pode dizer que ela é disfuncional para a nossa saúde e para a nossa vida. Ninguém consegue se proteger de alguma coisa sem perceber contextos, né? Por isso que eu falo que ela é disfuncional. A gente tem essa ideia, né, de que estamos nos autoprotegendo, esquecendo, reagindo de maneira impulsiva e precipitada, mas essa maneira cega de ver a situação baseada nessa dor passada coloca a nossa vida em risco, né? Então, se você não tem consciência desse processo, você nem percebe o impacto daquela vivência na sua vida, o quanto você tomou decisões e falou coisas baseadas naquela situação específica, desconsiderando contextos atuais onde você está agora inserido. Então você também não consegue se proteger. Então essa sensação de autoproteção, ela é disfuncional, porque na verdade você está colocando a sua vida em risco agindo por impulso, agindo de uma forma reativa, sem pensar, precipitada. O impulso para agir, ele é como se fosse uma energia que toma conta da gente
uma energia extremamente intensa e ela é a favor da morte, ela não é a favor da vida, ela vai na contramão da vida, né? O impulso que as pessoas têm do suicídio, ele normalmente está baseado nisso, né? Raramente as pessoas que pensam no suicídio como saída conseguem naquele momento, né, do surto, da crise, onde elas estão cegas, né, onde elas só estão enxergando a dor que elas estão sentindo naquele momento, conseguem pensar contextos. Não é possível pensar contextos, né? A dor, ela é do nível do insuportável, ou seja, se eu estou passando por uma dor insuportável, significa que eu não suporto este sentimento que estou tendo. Se eu não suporto, olha a linha de raciocínio, o que eu preciso nesse momento? Que alguém suporte para mim, que alguém dê suporte para mim, né? Então, as pessoas à minha volta precisam ter uma linha de raciocínio, uma compreensão de captação mesmo, né? O que esta pessoa que está comigo está sentindo nesse momento? É suportável ou é insuportável? Se essa dor que essa pessoa está sentindo é insuportável, é a minha hora de agir e dar suporte para ela, para que ela consiga lidar com esta dor, né? E não entre em surto, não colapse, né, o seu corpo e a sua mente. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água e vou fazer uns questionamentos para vocês. Olhar as palavras aqui com a minha aguinha. Você já disse para si mesmo, eu não merecia passar por isso? Você já se sentiu injustiçado? Você já sentiu que as pessoas não se importam com seus sentimentos, como se elas estivessem frias, apáticas, egoístas, né? Só pensassem nelas, no bem-estar delas, nos sentimentos delas, nas necessidades delas e não nas suas? Em algum momento da sua vida você já se sentiu rejeitado ou rejeitada? Já se sentiu desprezado por alguém? Você já se sentiu usado por alguém? Como se a sua vida não tivesse valor, mais utilidade, e o dia que a sua vida não tivesse mais utilidade, você fosse descartável? Você já se sentiu assim? Você já temeu chegar o dia em que você não pudesse ser útil para mais ninguém? Você já se questionou sobre o que você fez para merecer passar por determinada situação na sua vida? Como se você estivesse sendo injustiçado, né? Tipo, eu não merecia passar por isso, por que eu estou passando por isso? Você já questionou a Deus, né? O que foi que eu fiz para merecer isso? Você já se questionou, ou melhor, você já se julgou e se sentiu julgado pela família, pelos amigos ou no trabalho? A gente às vezes tem um auto-julgamento pesado também, a gente se cobra, né? Então, e se eu te dissesse que todos esses pensamentos, esses questionamentos, estes sentimentos que eu apresentei aqui agora para vocês, eles são resultados de uma construção social, de crenças, e uma construção social de crenças de uma forma completamente inconsciente e disfuncional para a nossa saúde, para a nossa vida, e principalmente altamente letal. São crenças que nos conduzem a caminhos de morte. Nós estamos falando da construção de crenças sobre merecimento, né? Mérito e demérito, sobre a perda do valor de uma vida. Nós vamos aqui compreender o impacto dessas crenças, tanto na vida adulta quanto na sociedade, e quando eu falo na vida adulta eu estou incluindo a criança, o adolescente, a vida adulta, o idoso, todas as fases da vida humana. E quando eu estou falando em sociedade mundial, eu estou querendo dizer que isso não é uma coisa que acontece apenas em um lugar no mundo, mas acontece no mundo todo, né? Talvez você esteja aí se perguntando, mas o que o Natal tem a ver com isso, né? Por que eu escrevi Maldição do Papai Noel?
Eu vou pedir para vocês darem uma pausa agora nesse vídeo e pegar 4 coisinhas. E tem um objetivo, essas 4 coisas que eu vou pedir para vocês. Vocês vão entender e depois vocês vão conseguir fazer isso que eu vou falar para vocês agora em todos os outros vídeos das minhas aulas, para que vocês tenham realmente o maior aproveitamento do conteúdo que eu estou passando aqui. Pega um caderno de anotações, uma caneta, um fone de ouvido, né? Para você direcionar sua atenção plena para o que eu estou falando, e um pouco de água para se hidratar, né? Importante, ó, eu tô meu copinho de água aqui para me hidratar. É muito importante essas 4 coisas para que você realmente respire agora e pense: eu vou estudar sobre o comportamento humano e eu vou entender as pessoas e vou entender a mim mesmo nessa sociedade doida que a gente vive. Esse é o seu momento. Então, reserve um caderno, como se você estivesse indo para a escola mesmo, sabe? Ou para a faculdade. Pega um caderno, pega uma caneta, umas 2 canetas, porque às vezes uma falha, né? Pega umas 2 canetas, põe o seu foninho de ouvido, fala para as pessoas: olha, agora eu estou estudando, não me incomode, por favor, né? Eu estou aqui estudando uma coisa muito importante que vai me ajudar e vai ajudar inclusive a minha família, meus amigos, enfim, vai expandir a minha mente. Eu preciso dedicar tempo para isso. Então, faz isso, pega a sua aguinha, a gente vai hidratando e estudando. O que você vai aprender agora vai transformar completamente a maneira como você vê tudo, tudo. Como você se vê, como você vê sua família, seus amigos, seu trabalho, carreira, mundo, tudo e todos, né? Estratégias de marketing, nós vamos falar sobre isso aqui, nós vamos falar sobre Natal, Papai Noel, nós vamos falar sobre a arte de dar presentes, né? A gente vai falar sobre adoecimento físico e mental, a gente vai falar sobre violência no mundo e sobre suicídio. A primeira pergunta que eu vou te fazer agora, ela tem um objetivo, que é tirar você do estado automático e inconsciente. Eu quero promover nesse momento com essa pergunta a formação de uma linha de raciocínio consciente, clara, né? Pense comigo agora. Já está com o seu caderno, caneta, fone de ouvido, tudo aí, né? Se não tá, pausa e pega. E agora vem para a minha pergunta. Para quem o Papai Noel dá presentes? O que acontece com as crianças que não se comportam, que são teimosas e desobedientes? Essa pergunta ela é chave, né? Você com certeza respondeu. Papai Noel só dá presente para a criança que se comporta. A gente tem uma expectativa em relação às crianças. Quando você diz, se você não se comportar no final do ano, Papai Noel não entrega presente para aquelas crianças mal educadas, né? Que não fazem as coisas que nós mandamos, que não tiram boas notas, que não obedecem, né? Papai Noel não gosta de criança mal educada. Por que a gente faz isso? Qual o sentido disso, né? Entenda que a mente de uma criança, ela é um livro em branco. Se a gente pudesse comparar a mente, né, de uma criança com um HD, a gente ia dizer, é um HD virgem, né? Não tem nada, está totalmente limpo. À medida que ela vai tendo experiências de vida, então essas memórias vão sendo registradas nesse HD, né? Nesse cérebro dessa criança. Mas mesmo que essas memórias vão sendo registradas até um certo período da vida, nada disso está claro, está organizado. Está tudo confuso, bagunçado, elas não entendem o que elas estão sentindo, não sabem nomear palavras, não sabem traduzir seus sentimentos de maneira clara, organizada, para que os adultos entendam o que elas estão querendo, o que elas estão sentindo. Então somos nós, os adultos, que traduzimos os sentimentos e as necessidades das crianças. As crianças, para poder se fazer entender, muitas vezes, elas precisam entender os sinais, o sininho, os sinos que tocam. Esses sinais
indicam para as crianças a regra do jogo. Indicam o que elas devem ou não devem fazer para se sentirem aceitas, aprovadas no seu comportamento. Então elas ficam atentas, observando tudo, olhando para tudo, tentando perceber esses sinais, né? Esses sinos, esses alertas, né? Opa, não, isso aqui não é certo, isso aqui está aprovado, pode fazer, essa não é a hora, esse não é o momento, agora sim, pode ir lá, pode pegar, não pode. São sinais que a gente vai dando para a criança, né? Explicando de uma certa maneira como é que a vida funciona. Quando essas crianças não percebem esses sinais, não conseguem captar essas mensagens, elas têm um comportamento reprovável, não só pelos pais, pela família, mas provavelmente pela sociedade. Aí eu quero trazer para vocês uma reflexão de extrema importância. O que significa ser aceito, né? Entender as regras, ouvir as regras, fazer aquilo que a sociedade espera, o que a família espera, para ser aceito. Significa como se fosse um contrato, né? Um contrato que diz para aquela criança que ali, naquele lugar, ela está amparada e protegida. Então a pessoa olha para aquela criança e ela reconhece que ela tem um valor. E ela cuida, e ela protege. Amparo normalmente é fornecido pela mãe. Amparo é um cuidado que nós temos de acolhimento, né? De amor, de carinho. É aquele abraço, é aquele carisma, é aquele olhar de empatia que a gente tem com aquela criança, que faz ela desacelerar o coraçãozinho dela e se sentir em casa, se sentir dentro de um lar. E a proteção é normalmente uma questão envolvida paterna, né? É como se aquele pai, né, pudesse trazer uma certa segurança para aquela criança. Então, esses papéis, eles são muito importantes. E esses papéis são uma construção social. Nós criamos aqui um modelo de vida. É um modelo de vida que nem sempre foi dessa maneira, né? Pai, mãe, filhos. Às vezes a gente tinha muitas mulheres, né? Um homem, o protetor da casa, ele tinha o direito de casar com várias mulheres no passado. E eram todas elas a sua família, e isso era ok, né? Ainda existem lugares no mundo onde o homem pode ter mais de uma esposa. Então vá percebendo que existe uma construção social. Até recentemente a gente só falava de uma construção social que envolvia um homem e uma mulher e os seus filhos. E inclusive tinha aí uma crença oculta nas entrelinhas da sociedade de que aquelas mulheres que não podiam ter filhos eram amaldiçoadas, né? Como se Deus não se agradasse delas, e a gente ficava extremamente sentido quando não conseguia engravidar, né? Como se tivesse uma cobrança social, que nós deveríamos nos casar e ter filhos, né? Para que a gente pudesse dizer Deus nos abençoou, né? Como se a bênção de Deus só significasse isso, né? Então a gente vai construindo ideias, conceitos que vão sendo transformados no decorrer do tempo na sociedade. Hoje essa configuração, um homem como proteção, uma mulher como amparo, né, e um filho, já não significa mais a mesma coisa que significava no passado. Nós temos outras configurações familiares surgindo, né, e nós vamos passando por essas transformações. E aquilo que nós consideramos normal, quando sofre mudança, a gente enxerga que as mudanças são anormais. A gente tem uma resistência a aceitar essas mudanças. Só que essas mudanças é a própria sociedade quem cria. Somos nós, né? À medida que a gente dá ibope para isso, a gente vai mudando. Ficar estagnado no tempo não é uma coisa saudável, mas avançar no tempo sem entender como nós estamos modificando as coisas, sem entender contextos, também não é saudável. O fato é que para o desenvolvimento de uma personalidade saudável no mundo, o ser humano precisa de referência,
de proteção e de amparo. Se ele não tem isso dentro da sua estrutura, nos 10 e 15 primeiros anos da sua vida, né, onde você começa a explorar o mundo, a entender as coisas, provavelmente você vem a este mundo com uma carência, com uma necessidade disfuncional para a sua vida. Então, se não é possível ter a mãe amparando, se não é possível ter esse pai protegendo, é importante que a gente crie ferramentas para que encontre amparo e proteção em outras pessoas que não nas figuras biológicas, né, de amparo e proteção. Então, quem não segue as regras, né, desse grupo, aqui eu estou falando do grupo familiar no primeiro momento, depois o grupo social, acadêmico, profissional, ele é banido do grupo. Então, o que significa, né, ser banido do grupo? Significa que você vai ter que se virar sozinho. Você não vai ter pessoas do seu lado, né, que te apoiem, que te incentivem, que te protejam de alguma maneira. O nosso primeiro grupo de pertencimento deveria ser a família, as pessoas mais próximas de você, aquelas que trouxeram você à vida, né? E depois os amigos, e depois as pessoas na escola, enfim, na vida acadêmica e no trabalho em seguida, né? Considerando a lógica, né, que a gente nasce, cresce, aprende as coisas dentro de um ambiente familiar, com as pessoas mais próximas da gente, depois a gente vai para um ambiente ali próximo de casa, próximo do nosso lar, conhecendo o restante da nossa família, conhecendo os vizinhos, as pessoas da nossa comunidade. Aí nós já temos uma segurança para entrar na vida estudantil. Então aí você vai ter a sua mente tranquila para aprender coisas. Então, depois de aprender coisas, você se sente pronto para a vida profissional. Deveria ser desta forma, né, a ordem das coisas. Não é o que tem acontecido, né? Tá tudo atropelado. Muitas vezes a gente, para poder criar os nossos filhos, precisa colocar eles numa creche, numa escolinha. Eles sentem falta dos pais, eles não têm o amparo nem a proteção de ninguém. Na creche, normalmente, as crianças são colocadas, existe uma superlotação, escassez de funcionários. A maior parte das pessoas que estão ali não tem compreensão disso que eu estou falando, né, de perceber o que está acontecendo com aquela criança. Elas querem as crianças quietas, né, as crianças paradinhas ali, né, sem dar trabalho. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tem um momento que eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que a gente precisa sobreviver, né? E a gente quer ter filhos, a gente quer casar, quer ter filhos, quer ter uma vida como todo mundo tem. A gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa, que as outras pessoas, as coisas acontecem de uma maneira boa, mas na nossa não. Então essa linha de raciocínio perigosa, né, ela vai determinando para a gente vários aspectos, né, que regem a maneira como a gente vive e decide coisas na nossa vida. Quando isso não acontece de forma saudável, então a gente corre o risco de buscar pertencimento em grupos disfuncionais. A gente se envolve com pessoas que estão tão perdidas quanto a gente e que têm hábitos de morte e não de vida. E a gente acaba pertencendo a esses grupos, né? Não há segurança sem vínculos de respeito e de confiança. Para que você tenha um grupo de pertencimento, você precisa identificar que neste grupo, seja ele a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a escola onde você está, a faculdade onde você está, a comunidade, a igreja, não importa a instituição onde você está inserido. Se você não identifica que ali existem pessoas que têm relacionamentos de confiança e de respeito, não é um grupo de pertencimento bom para se estar. Você precisa distanciar, né, desse local, encontrar o seu lugar de pertencimento aonde haja respeito e confiança, para que você possa se desenvolver e entender a si mesmo, para se preparar para viver os desafios próprios da vida.
Os vínculos de confiança e respeito viabilizam a formação saudável da nossa personalidade, do nosso corpo e da nossa mente. Está tudo interligado. Um corpo saudável, uma mente saudável, uma personalidade saudável. Então, tudo isso é necessário para a gente promover a paz que a gente precisa para poder estudar, para poder se autodesenvolver, se conhecer, conhecer esse mundo, gerenciar emoções, principalmente porque os momentos de dor vão vir. E quando esses momentos de dor chegarem até você, momentos de perda, de frustração, enfim, de dor, você tenha recursos para lidar com isso. Então, para você passar pelo autodesenvolvimento, pela gestão emocional, você precisa de lucidez, né? E para você ter essa lucidez, você precisa estar inserido num ambiente de paz, você precisa pertencer a um grupo que te oferece essa paz. Se você não vive esta paz, tampouco você consegue ter a sua atenção plena para os seus estudos, para o seu autodesenvolvimento e para gerir as suas emoções. Então, é uma coisa que implica na outra, né? A ausência desses vínculos de confiança e de respeito resultam em medo, em insegurança, em ansiedade, em carências e muito estresse, né? O medo, o estresse e a ansiedade, eles impedem a mente de pensar de maneira forma e organizada. Então, o que acontece nesse momento? O desespero toma conta da gente, né? É o que eu tinha falado, a gente fica cego, né? Tudo que a gente enxerga é a própria dor. E nesse contexto nós temos pensamentos e comportamentos prejudiciais para a nossa saúde, né? São hábitos de morte que moldam não só o nosso corpo, né, como a nossa forma de ver tudo. Então, quais são os contextos que estão envolvidos nisso? O sono, a alimentação, a nossa hidratação, a atividade física, a regulação hormonal, ela é impactada, o peso. Então, tudo isso entra em desequilíbrio, né, quando a gente não tem esse lugar de pertencimento, de amparo, de proteção, de respeito e de confiança. Nós podemos chamar isso de efeito dominó, né? Porque um derruba o outro até que o nosso corpo ele entre completamente em colapso. Esse colapso, né, do corpo e da mente a gente chama de surto psicótico, né? Na verdade, é um colapso que acontece, né, tudo ao mesmo tempo, e ambos adoecem juntos, né? Quando uma pessoa está prestes a ter um surto psicótico, o coração dela dispara, ela soa, a fala dela fica desorganizada, trêmula, enfim, várias coisas acontecem que dão sinais de que ela vai surtar. E a gente precisa estar atento a perceber. Se você percebe a pessoa antes do surto, você já consegue, de uma certa maneira, controlar o ambiente para que ela não chegue no estado de surto. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver dentro de você uma paz para passar para ela, né? Se você não encontra dentro de si mesmo a sua própria paz, o seu pertencimento, o seu amparo, a sua proteção, quando a pessoa estiver em risco de surto do seu lado, provavelmente você surta do lado dela, né? Então a gente precisa entender isso para poder criar mecanismos de proteção mesmo para as pessoas e para nós mesmos. Então, estamos todos no mesmo ambiente, interligados emocionalmente, energeticamente falando. Quantas famílias vocês acham que sabem dessas coisas que eu falei aqui para vocês? Procure pensar sobre, vamos lá, fiz algumas perguntas. Por que estes conhecimentos não chegam para a maior parte da população? Quais são as regras do jogo da vida? O que as crianças precisam saber para ter garantia dos seus presentes de Natal? Quem dita as regras do jogo? O que significa se comportar? O que é normal e o que é anormal? Qual comportamento nós esperamos que as crianças tenham na sociedade? Onde as regras estão escritas? Quem escreve essas regras? Essas regras estão escritas nos livros, nas escolas, na internet, nas instituições religiosas, nas leis, nos sistemas de governo.
esses ambientes onde essas regras estão escritas, eles falam a mesma língua, eles têm a mesma visão de mundo? Ou nós somos bombardeados por um monte de informações completamente desconectadas e conflituosas? Você vê clareza, né? Tipo, o que a igreja fala está alinhado com o que o governo fala, com o que as nossas leis falam, com o que com o que está escrito nos livros que a gente lê nas escolas, com o que as famílias pensam e dizem. Isso tem uma linguagem única, universal? Ou cada um fala uma coisa, pensa uma coisa e está desconectado com o outro, e todo mundo tentando impor a sua realidade, a sua verdade como regra? Como é que isso chega na cabeça das crianças, né? Toda criança hoje tem um celular, tem um smartphone na mão, que entra na nossa vida como um lazer, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores. A gente acha bonitinho, bota lá um desenhinho, só que aquela criança está absorvendo uma série de estímulos mundiais, conflituosos, desconectados, cada um dizendo uma coisa diferente. Ela está tentando entender ali o mundo. Não é mais uma pessoa que representa o amparo e outra pessoa que representa a proteção, que cria uma linha de raciocínio na mente daquela criança. Mas é um mundo bombardeando essa criança de regras, de faça isso, não faça aquilo, e de repente vem outro e fala, não, aquilo é certo, isso é errado. E elas estão no meio disso tudo, dessa confusão, desse conflito todo, né? Como nos posicionar e administrar bem a nossa vida, a nossa saúde, a da nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida financeira? Esses são questionamentos que nós nos devemos fazer. Se você quer construir uma vida saudável, uma vida boa, você quer se sentir pleno e feliz, né? O estado de plenitude completo eu acredito que não exista, mas você consegue se orgulhar da vida que você está levando dependendo da maneira como você conduz o que está acontecendo na sua vida. Você precisa fazer esses questionamentos, porque senão você vai se perder nesse mundo de almas curiosas, desesperadas, carentes e principalmente inconscientes. Dentro dessa linha de raciocínio inconsciente, nós só sabemos de uma coisa: as pessoas têm expectativas em relação ao nosso comportamento e nós temos expectativas em relação ao comportamento dos outros. Se a gente não corresponde às expectativas uns dos outros, nós não recebemos presentes, nem gratificações, nem reconhecimento de coisa alguma. Do presente de Natal à promoção no seu trabalho, a um planejamento de carreira, a um investimento em um projeto de vida. As pessoas só investem, só gratificam se elas reconhecem alguma utilidade, algum merecimento naquilo que você faz. Então ela tem uma expectativa sobre você e você tem uma expectativa sobre ela, alinhada às gratificações, ao reconhecimento de mérito ou de demérito. É uma matemática, tá? É uma matemática mental oculta, né, que nós não paramos para pensar, mas de compreensão obrigatória para entender a regra da vida, do jogo da vida. Eu preciso ouvir, eu preciso decorar, eu preciso aceitar, né, essas regras para que eu tenha um bom comportamento. Então, ouvir mais, decorar mais, aceitar as regras é igual a bom comportamento. Essa é a matemática da coisa. Todas as escolas têm uma forma de avaliação. 2 e 2 é 4, ninguém questiona isso. Você decorou. Alguém disse para você, 2 mais 2 é 4. Decorei. Você ganha nota em cima daquilo que você decora ou daquilo que você cola na prova, né? Nossa sociedade ela não recompensa mentes criativas e pensantes.
Nós somos avaliados e recompensados pela nossa capacidade de reprodução daquilo que já existe. Então eu preciso ler alguma coisa, eu preciso ouvir aquilo que eu estou lendo para memorizar, eu preciso escrever aquilo na prova para que a minha nota seja 10. Se eu distorcer qualquer coisa daquilo que foi lido ou ouvido, na hora que eu escrevi aquilo na prova, a minha nota vai ser baixa, né? Vão me tirar pontos. Você entendeu, mas não decorou tudo, você pulou um pedaço. Não, você precisa ter a sua atenção, né? O que nós aprendemos nas escolas é isso. Receber alguma coisa pronta, memorizar isso e copiar na prova, né? Por isso é fácil colar dentro da prova. Porque se eu não lembrar, o meu colega lembrar, eu vou lá, dou uma bisoiada ali, né? E pego ali o que ele escreveu. Às vezes eu acho que ele sabe mais do que eu, ele entendeu melhor a matéria do que eu, e aí eu vou lá, colo e copio, e eu ganho nota tanto quanto o meu colega ganhou. E a gente acha que é inteligente ao fazer isso, né? Bem, não importa para as escolas se as crianças ou os adolescentes dormiram bem. Não importa se os pais estão se separando, se eles estão passando por dificuldades financeiras, se essa criança está com vergonha de alguma coisa, se ela está triste, se ela está magoada, se falaram alguma coisa que ela não entendeu, ela precisa comparecer naquele dia para fazer a prova dela, independente do que ela está sentindo. A gente não tem o direito de pedir prova substitutiva porque os seus pais brigaram e você presenciou uma cena de horror em casa. Não há prova substitutiva para uma criança que carrega dentro de si uma dor emocional. Aliás, as dores emocionais são consideradas frescura, mimimi, né? Falta do que fazer. A gente atropela os nossos sentimentos. A sociedade se trata como se nós fôssemos máquinas desprovidas de sentimentos. E estimula isso, que é pior, né? Isso não é uma coisa recente, tá? Isso é uma coisa que vem há milênios. Você vai construindo essa linha de raciocínio aí comigo. Então, apenas doenças infecto-contagiosas são aceitas para realizar provas substitutivas. Eu mesma cheguei a fazer prova na faculdade, tá? Não estou nem falando da minha infância ou da adolescência, na faculdade. Com o meu cóccix, né? É um osso da coluna quebrado, eu tive que fazer prova. Eu tive que fazer prova depois de sofrer um acidente e romper os meus ligamentos da mão direita. Eu tive que fazer prova com a mão esquerda, com dor, né? Com o osso quebrado. Se você já rompeu o ligamento, né, de algum lugar do seu corpo, você consegue dimensionar a dor que se sente. Mas não é uma doença infecto-contagiosa, eu não tinha direito de fazer uma prova substitutiva. Tem que seguir as regras do jogo, né? Essa matemática social não se questiona. A gente não questiona o que a gente precisa decorar para escrever na prova, e a gente também não questiona as regras do jogo da vida. A gente simplesmente cumpre, cegamente. Porque somos uma sociedade cega e surda. Somos uma sociedade inconsciente que vive no piloto automático. Você vai falar, não, Pri, eu não estou. Não, nós estamos. Eu estou gravando esse vídeo com 17 anos de estudo e pesquisas, com mais de 12 anos trabalhando como psicóloga na linha de frente, ouvindo pessoas em profundo desespero, manejo clínico para tratamento para pessoas que pensam no suicídio, que tentam suicídio, tratando ansiedade, depressão, pânico, enfim, estresse, síndrome de burnout, esquizofrenia, toda essa experiência, né? 12 anos trabalhando com isso. Eu posso dizer para vocês que eu também trabalho o meu inconsciente o tempo inteiro. Que eu também trabalho o meu autodesenvolvimento o tempo inteiro. Não sei tudo. Não tenho clareza de tudo.
Então, é impossível que hoje a gente olhe e fale, não, essa sociedade ela é composta por pessoas conscientes, éticas. A gente tem uma leve noção do que seja ética, do que seja respeito, do que seja amor. Mas os nossos conceitos, na verdade, são preconceitos deturpados da realidade, porque nós não consideramos contextos. Infelizmente, nós não consideramos contextos. O que nós temos é uma regra, né? Há quem manda e há quem obedece. Há quem cria leis e regras para serem seguidas. Essas pessoas que criam estão inseridas nesses contextos, você vai entender depois o que está por trás, que eu vou falar sobre isso. Mas você não está aqui para pensar, né? Você já deve ter escutado essa frase. Você não está aqui para pensar, você está aqui para cumprir. Você está aqui para obedecer. A sua opinião não me interessa. É isso que eu pedi para você fazer, é isso que você tem que fazer. Você também já deve ter escutado a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então a gente tem juízo, a gente baixa a cabeça e obedece. O que, né? Não se questiona. Em boca fechada não entra mosquito, já ouviu isso? Olha as crenças que a gente vai tendo, né? Então fica quieto, cala a boca, né? Não fala. Olha o que você está pensando aí, guarda para você, né? Você só pode reproduzir aquilo que a sociedade espera, que tem expectativas sobre. Nossa sociedade não foi construída para pensar, e não é à toa, né, que entra governo, sai governo e nada muda. As nossas queixas são sempre as mesmas. A gente continua reclamando das mesmas coisas. Nós associamos que bom comportamento é igual a recompensa. Fato. Comporte-se durante o ano e ganhará presente de Natal. Por trás disso está a ideia de ganho futuro, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia de um futuro prazer, né? Eu vou fazer alguma coisa que eu não entendo, que me exigem, né, para ganhar um presente no futuro. Ah, mas esse presente é bom, isso é uma coisa prazerosa, né? E se eu não ganhar esse presente, isso significa desprazer, significa dor. E eu quero evitar a dor. Eu quero o prazer de ganhar e eu não quero o desprazer de não ganhar, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, eu vou ler, né, o significado da palavra recompensa. Anota isso no caderno de vocês. Todo incentivo que serve para encorajar comportamentos desejados pode ser chamado de recompensa. Encorajar é coragem para agir, tá? Então, todo incentivo que serve para encorajar, quer dizer, desperta em você a coragem de agir, né, de ter comportamentos desejados, pode ser chamado de recompensa. Ou seja, tudo que nos é dado, recebido em reconhecimento ou pagamento por esforço, serviço, mérito ou conquista, que motiva ou gratifica alguém, é considerado uma forma de recompensa. Quer que eu repito para anotar? Então, anota mesmo. Anota e pensa sobre isso. Pausa o vídeo, não segue o vídeo, até você entender claramente esse conceito do que significa a palavra recompensa. Vou ler para vocês agora bonitinho para vocês escrevendo aí. Quando você escreve, você memoriza o que você está escrevendo. É muito importante a escrita. A gente vive numa era aí que é tudo, né, digital, tudo lido, e-book. A gente está perdendo algumas habilidades muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então, anota mesmo. Todo incentivo que serve para encorajar comportamentos pode ser chamado de recompensa. Ou seja, tudo que nos é dado ou recebido em reconhecimento ou pagamento por esforço, serviço, mérito ou conquista, que motiva ou gratifica alguém, é considerado uma forma de recompensa. A associação mental inconsciente de ideias, ela diz assim, tem um benefício, tem uma honra, tem uma retribuição, uma premiação. Essas recompensas, elas podem ser tangíveis ou intangíveis. Eu vou explicar sobre o que é tangível e intangível, mas pensa nessa ideia de benefício, honra, retribuição e premiação.
benefício. O que eu ganho se eu fizer isso? A linha de raciocínio é essa. É como se eu precisasse de uma vantagem, né, para poder ter um comportamento. Honra. Você foi para a guerra por honra ao seu país. Você é patriota. Não importa se você voltou sem uma perna ou se você não voltou, né? Você fez isso em prol da honra. Um homem honrado, ele não faz isso. Ele não aceita isso. Retribuição. Porque você fez isso, eu vou te fazer aquilo. É uma troca. Premiação. Você está sendo premiado porque o que você fez foi único. Ninguém mais faz. Você está num nível superior ao dos outros. Vai enxergando essa linha de raciocínio. Então, essas recompensas de todas essas formas que eu trouxe podem ser do campo do tangível ou do intangível. O tangível, eu posso dizer para vocês que é dinheiro presente. É alguma coisa que é palpável, você pode ver e pegar com as mãos. O que é intangível refere-se a coisas abstratas, como ideias e conceitos. Então, reconhecimento, elogio, valorização, liberdade, sensação de satisfação pessoal, são, vamos dizer assim, bens intangíveis, abstratos. São conceitos, são ideias. Não é palpável. Tudo isso está relacionado às ideações suicidas. Você pode falar, nossa, prima, o que isso tem a ver? Mas tem a ver. Você vai, cada vez vai ficar mais claro a compreensão disso. Quando o assunto envolve ganhar presentes de Natal, em nossa sociedade, nós falamos de alguma coisa tangível, palpável, né? O presente de Natal é um objeto, é uma coisa que você ganha, você pode pegar, ver, né? Nós estamos recebendo uma coisa palpável, tangível, por uma gratificação de algo intangível, né? Que seria uma ideia que nós temos de comportamento adequado, de gratificação, de recompensa, por você ter se comportado o ano inteiro, né? Então, uma coisa tangível em troca de outra intangível. Os sentimentos humanos, eles são intangíveis e subjetivos, né? Nós nascemos com essa capacidade de sentir e de pensar. Mas a maneira como as pessoas percebem, interpretam e reagem no mundo, com elas mesmas e com as outras pessoas, é uma coisa subjetiva, porém, ela é subjetiva, como que eu vou dizer assim? São atribuições de um mundo interno, percepções individuais que a gente tem, que são construídas, lembra como eu falei no comecinho? Naquele ambiente externo. Então ele evolui com você no decorrer do tempo, né? Com base nessas experiências que você viveu no passado, em determinados ambientes, né? Você cria essas percepções. E aí, a partir disso, você vai interpretando, você vai percebendo e reagindo no mundo em reação a tudo isso. Em relação a tudo isso e reação a tudo isso. Quer dizer, é aquele comportamento reativo e inconsciente. Na maior parte das vezes, a gente atribui ao indivíduo a ideia de que tudo é responsabilidade exclusivamente da pessoa, né? Esse indivíduo, esse prefixo in, ele tem a ver com algo não divisível. Então, é uma coisa só sua, é individual, né? Então, eu não divido em dois, é meu, eu sou responsável por fazer aquilo. E aí você desconsidera o ambiente, onde essas ideias, esses conceitos, essas coisas intangíveis foram construídas, né? Modulando aí a sua forma de pensar e de agir. O que nós falamos, né? O poder da nossa fala e da nossa escuta gera sentimentos e necessidades e comportamentos automáticos nas outras pessoas, né? Somos sujeitos, ao mesmo tempo que agentes, né? Sujeitos reagentes, agimos e reagimos a esses estímulos. O comportamento humano, ele é o que a gente pode chamar de uma construção social. Essa construção social, ela tem uma base, né? Nós fazemos pesquisas
científicas, a gente faz análise de comportamento. A gente tem, dentro da psicologia comportamental, por exemplo, o uso de ratos em gaiolas, né, para poder analisar o comportamento dos ratos, o que eles fazem, como eles reagem, se eu coloco uma substância, se eu privo de água, se eu privo de comida, quanto tempo ele demora para fazer o que eu quero que ele faça. Então tem pesquisas científicas com os animais. Adestramento de cães, né? Então, quanto tempo demora para um cachorro, por exemplo, aprender que se ele sentar, ele ganha um petisco, se ele rolar, ele ganha 2 petiscos, enfim. A gente consegue observar os animais, o nosso domínio sobre essas espécies. Quisera fosse só assim, né? Mas não é. Nós temos laboratórios de pessoas, nós temos cobaias humanas e muitas vezes pessoas que inclusive sobrevivem disso, de serem cobaia, de colocar o seu corpo para testes. Aí eu vou um pouco mais além, né? Se você pensar, por exemplo, no Big Brother, né? No BBB, como uma casa, um ambiente fechado, uma gaiola, onde as pessoas são colocadas ali dentro e coloca-se câmeras por todos os lados e nós estamos ali observando o comportamento delas, quase como deuses, né, olhando para o mundo ali, o mundinho delas dentro daquela casa fechada, colocando estímulos e tirando estímulos para ver a reação que elas vão ter. É um teste de sobrevivência. É ou não um laboratório? O que elas fazem ali dentro em busca de pertencimento, de formar grupos, de fazer conexões umas com as outras, jogadas para sobreviver e serem gratificadas no final. O que elas suportam nesse período, né, de clausura dentro daquele ambiente, né, às vezes privado de comida, sabendo que está sendo analisado, observado, que tem câmera para todo lado, a sua intimidade exposta. Elas aceitam tudo isso com uma ideia de que elas vão ser recompensadas depois. E a recompensa só cabe a um, né? Então, o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir o seu presente de Natal, né? O que ele suporta, o que ele aceita, quais são as condições impostas, quais são as regras, né, ali. Então, respire fundo, pois o que você vai entender agora é forte, é impactante, mas é necessário para a ampliação da sua consciência. Eu vou encerrar esse vídeo porque já está dando 1h17. Eu vou pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo e os próximos que eu vou colocar aqui, porque o que eu trago para vocês já estão percebendo que não é uma coisa que normalmente as pessoas falam. Dificilmente você vai ver alguém falando e tocando nesse assunto que eu tô. Você pode até pesquisar aí, né? Já que eu vou encerrar esse, vou gravar a parte 2, né, desse vídeo, você vai ter um tempinho aí entre o próximo vídeo para pesquisar. Verifica se você encontra essa linha de raciocínio que eu estou traçando aqui com vocês no Google, no YouTube, no ChatGPT, na inteligência artificial. Eu já pesquisei, não tem, tá? Então, se você quer ajudar realmente as pessoas a ampliarem consciência, a serem mais equilibradas, tolerantes, empáticas, a não adoecerem, nem física nem mentalmente falando, a não terem comportamentos autodestrutivos e utilizarem o máximo da sua capacidade mental para evolução, para desenvolvimento, para ter uma estabilidade de vida, estabilidade emocional e financeira, porque tudo depende da tua mente, né, da maneira como você conduz as situações da vida. Eu peço para você compartilhar meus vídeos, para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, e para você saber quando eu publiquei o próximo vídeo. Não desista de estar comigo, mesmo que eu demore um pouquinho para publicar vídeos, porque eu não sou uma youtuber, né? Esse não é a minha fonte de renda. Eu sobrevivo das minhas consultorias pessoais, né, e empresariais, sobrevivo desses conhecimentos, né, que eu adquiri durante a vida, quando as pessoas me procuram, né,
e aí a gente tem os nossos encontros e eu ajudo elas a estimularem as áreas que elas querem desenvolver na vida delas ou na empresa delas. Então eu tenho uma vida fora do YouTube, né? Eu não estou o tempo inteiro ali gravando vídeo e tudo mais. Então ativa o sininho, porque quando chegar uma notificação para você, você sabe que você vai receber um conteúdo com qualidade, né? Qualidade de conhecimento e formas de você desenvolver sabedoria de utilizar esses conhecimentos. Curte, dá o seu like para que eu tente minimamente que o algoritmo do YouTube considere os meus vídeos de valor e possa também oferecer esse vídeo para outras pessoas que têm interesses nesses assuntos. E comenta, coloca aqui nos comentários do meu vídeo se o que eu falei para vocês até aqui está fazendo sentido, se vocês estão compreendendo. Se ficaram com dúvidas, vamos interagir, né? Vamos nos conectar interagindo. A sua opinião ela é muito importante para mim, né? Ela é valiosa para que eu possa ver a linha de raciocínio que vocês estão traçando, se está ficando de fácil compreensão. Eu procuro falar numa linguagem não técnica, né? não científica das coisas, para que todo mundo possa entender e passar isso adiante e aplicar isso na própria vida, né? Então comenta, deixa eu saber a tua opinião, isso é importante. Então eu vou deixar para o próximo vídeo falar sobre esses assuntos que são mais pesados. Agora o próximo vídeo ele vai ter um teor um pouco mais a fundo, sobre as formas de comunicação, né? Que a gente vai tendo aí os ruídos na comunicação, o impacto dessas regras, esse agir inconsciente, essa maneira precipitada e impulsiva de agir, para a gente poder se aprofundar, né, em todos esses assuntos. O próximo vídeo eu já vou entrar naqueles 5 temas que eu falei no comecinho desse. Como funciona o sistema de recompensa do cérebro será o primeiro. Então, eu vou explicar para você no próximo vídeo de que maneira funciona o nosso sistema de recompensa. Você vai entender a parte biológica, a parte orgânica disso tudo. Depois que você entender a parte orgânica, eu vou apresentar a parte de construção social sobre isso e vou linkar isso com as ideações suicidas e depois eu vou falar como você desenvolve aí comportamentos para que você possa realmente melhorar a sua saúde física, sua saúde mental, evitar o adoecimento e construir bons relacionamentos. Então os próximos vídeos eles vão trazer estes temas, eles são fortes. Eu vou deixar linkado no meu Instagram alguns materiais traçando essa linha de raciocínio com vocês. Vai ficar muito legal, né? Então eu te convido a permanecer comigo e agradeço para você que ficou comigo 1h20, né, de conteúdo, fazendo as suas anotações e por você curtir, comentar e compartilhar, tá bem? Muito obrigada, um beijo enorme a todos vocês, até o próximo vídeo.